Fala rapaziada, começando aqui, não sei o que vocês querem falar, né? Fala galera da Maromba ou fala monstro. Não temos um nome, eu sei não tem tanto quanto bem-vindo, você. né? Eu sei tanto quanto você. Cara. Bem-vindo à nossa roda de conversa aqui. Estamos começando uma conversa com o Jordão, atleta sinistro aqui de Curitiba. Depois ele vai se apresentar aqui, muitos já conhecem ele também, nós já conhecemos ele, então trouxemos um cara muito sinistro aí para trocar uma ideia com vocês. A gente está aqui no espaço da Shadows House Gym, academia do Vitor Lima e do Thiago. É uma academia sinistra, então quem é de Curitiba quiser mandar um treino top de verdade, com peso, com equipamento bom, aqui é um lugar excelente, muito indicado, tá? Aqui estou com o meu colega amigo Horst. Horst, né? Se quiser falar alguma coisa também pode. Dali, Jorge, valeu, mano. Obrigado, pessoal. E aí, rapaziada, como é que estamos? Bom, primeiro quero agradecer nosso amigo aí, Jordão, pela presença aí. Obrigado por aceitar o convite, cara. Esse é o primeiro vídeo de uma ideia de um projeto aí que eu já tinha há alguns anos já essa ideia e conheço o Jorge há algum tempo também e trocamos ideia recentemente sobre isso e a gente descobriu que a gente tinha essa vontade em comum e aí resolvemos dar start, meter a cara aí e tentar, né, fazer a parada acontecer aí, movimentar um pouco o cenário do bodybuilder aí aqui na nossa cidade, Curitiba, e principalmente fazer a parada do bodybuilder para o bodybuilder. Né, que eu acho que é uma parada que falta hoje, que a gente vê aí, o bodybuilder hoje ele virou uma grande oportunidade, né, cara, além de tudo, né, de toda a cultura que envolve, que a gente conhece muito bem, o bodybuilder hoje ele também é um grande negócio, ele também é uma grande oportunidade, e muita gente de fora do bodybuilder, isso é positivo, eu não falo isso de uma forma negativa, muita gente de fora está vindo, está enxergando a oportunidade, né, de como é que eu posso dizer? Uma mudança de vida, né? Que igual jogador de futebol, assim. Exato, e de fazer parte e de dar certo em algum sentido, principalmente na questão de negócios mesmo, de oportunidades aí, como canais, marcas de suplemento, enfim, todo um... Acho que hoje o pessoal vê que o bodybuilding é um negócio que pode ser rentável, né? Não ser mais só um estilo de vida, mas você conseguir monetizar a partir disso, né? Total. Então, sabendo disso, cara, por que não a gente que está dentro do bodybuilder, né? Fazer a parada que a gente consegue falar com muito mais propriedade, tendo aqui a gente já vivido todo o processo. Né? O Jorge, pelo que eu sei, é atleta. Mas o fato de estar no meio já você... até o Jorge puxou uma semana de treino meu ali durante a preparação. Então ele já conseguiu perceber o que é estar nesse meio, estar com um atleta de alto nível e conseguir sentir ali na pele mesmo, né? O que é, enfim, tudo que envolve o bodybuilding em si, né? Esportivo no caso. Eu acho que não é fator determinante para você querer, se você quiser falar de bodybuilding, você não vivenciou uma preparação, tudo bem, beleza, você pode falar com base no que você pesquisou, conheceu, viu, enfim, né? Mas ninguém melhor para te falar sobre o bodybuilder do que o bodybuilder. Com certeza. Né? Eu acho que isso aqui a gente concorda, né, que a gente aí, o Jorge, como eu estava falando, já se preparou, já competiu, já subiu no palco, sabe como é o processo, eu também, nós dois na Classic Physique, e hoje a gente está aí com um grande atleta aí da nossa região, aí, despontando no nível nacional, o Luiz Paulo Jordão, né? E agora, então, vamos passar a bola pro Luiz Paulo se apresentar e conta um pouco aí da tua história, Luiz Paulo, teu nome, a tua idade, o começo de tudo. Primeiramente, então, agradecer vocês dois, né, pelo convite, tá estreando aí o projeto de vocês, né, quando o Jorge me mandou mensagem já de prontidão já aceitei, né, achei que isso é muito importante para mim e para vocês, para a gente poder dar start nesse projeto aí, né. Então, pessoal, meu nome é Luiz Paulo Jordão, né, sou conhecido como Jordão aqui em Curitiba, eu sou atleta de bodybuilding, por isso que eu tô aqui. Hoje eu tenho 27 anos. Eu comecei
a competir quando eu tinha ali cerca de 16, 17 anos, onde eu fiz um ano, né, de competição na Men's Physique, na antiga IFBB, né, que hoje ainda existe, mas não é mais tão visada para... O caminho para o Olímpia é sendo NPC, então hoje eu faço parte da NPC, que é a parte amadora da IFBB Pro League, mas eu já competi na IFBB, que era antigamente o único caminho para você conseguir ser profissional. Então eu competi um ano ali em 2016 na Men's Physique, onde eu fiz 3 campeonatos, né? Fiz estreantes, paranaense e brasileiro, onde eu tive boas colocações. Eu fui segundo no estreante, segundo no brasileiro, no paranaense, e no brasileiro, se eu não me engano, eu fiquei em 7º ou 8º. Então na época eu tinha 16 anos, assim, foi um campeonato que o Brandão competiu até, esse brasileiro, onde ele ganhou tudo lá, foi overall. Caras que estão hoje no cenário da Pro League aí, Vitor Chaves, Eric, enfim, vários atletas que competiram contra mim nesse campeonato, por sinal até hoje são grandes atletas aí do cenário. Nossa. Então foi um breve período da minha carreira ali, onde eu consegui aprender o que é o bodybuilding, né? Então muito novo, né? Eu tinha 16 anos na época, então assim, tudo muito novo. Na época o esporte não era o que é hoje. Não. Era tipo assim, hoje... 2016? 2016. Foi o ano que eu estreiei também. Então. Era diferente. E naquela época não era... Hoje é bonito você andar com uma marmita para cima e para baixo, você se falar que treina e tal. Naquela época a gente era extremamente julgado, né? Exato. Então pensei eu com 16 anos, que no ensino médio ali, e assim, todo mundo da minha escola, tipo assim, não existia bodybuilding, né? Não era famoso. Então eu levando já marmita pra escola, a galera já me julgava ali, né? Mas enfim, como eu nunca liguei pra opinião dos outros, então isso nunca me interferiu negativamente. E então daí depois desse tempo eu tomei um período eu resolvi focar na minha faculdade, eu entrei na faculdade, resolvi focar na faculdade, resolvi focar em outras áreas da minha vida, não sabia se era... Como o bodybuilding naquela época não era tão rentável, então não era um negócio que eu via de seguir carreira. Ainda continua não sendo, né? Desculpa interferir, mas com certeza. Não sendo muito rentável. Você tem que saber trabalhar com a tua imagem, né? Para quem quer competir no fisiculturismo e acha que simplesmente subindo e ganhando campeonato você vai ganhar dinheiro com isso, eu já vou adiantar que não vai bem assim. Você tem que saber usar as ferramentas que você tem ao teu favor para poder monetizar em cima disso, né? Mas, desculpa, pode falar, desculpa interromper. Eu acho que a gente volta naquele ponto que eu falei lá no início, que era exatamente o que eu quis dizer, talvez eu não tenha me expressado da forma que eu gostaria, você mandou muito bem aí, que é essa parada daquela parada das oportunidades que eu estava falando. Rola um ecossistema ao redor do bodybuilder. Então o atleta hoje, eu acho que ele tem que estar ligado, eu entendi dessa forma, que além do palco, todo o business, todo o ecossistema que rola ao redor do atleta no palco, ao redor do esporte, né? A venda de suplementos, a venda de confecção, os acessórios, enfim, todo o negócio, todo o ecossistema que sobrevive ao redor do atleta ali. E é justamente esse é o nicho, essa é a grande sacada do atleta atual, né? É explorar bem esse entorno. Eu acho que, na verdade, assim, para você ser um atleta, tem 2 caminhos que você pode seguir, né? Você pode ser um atleta de sucesso, que vai ser uma minoria, porque aí envolve a questão financeira que você pode investir, genética, a marca que consegue entrar para te apoiar em viagem, em hotel, tudo. E existe o atleta vendedor, que é o cara que vai saber trabalhar a imagem dele para rentabilizar em cima disso, que é o que 99% das pessoas fazem. Então, se você tem uma consultoria, se você sabe vender teu cupom da marca que te apoia, enfim, sabe vender a tua imagem, que é o que a maioria das pessoas fazem, e com certeza a chance de sucesso vai ser muito maior do que o atleta puro, né? Que daí ele tem que ser, sei lá, a gente brinca, mas sei lá, o Ramon da vida, que ele nasceu para isso, é super campeão. O cara onde pisa ele ganha, ele não precisa nem abrir a boca para fazer isso. Mas então, voltando ali, daí foi um tempo que eu parei, né, de competir, até porque eu queria saber o que eu queria fazer da vida mesmo, né? Como eu falei, na época ser atleta nunca, até hoje não é rentável, mas naquela época era menos ainda. Então aí eu resolvi retornar, sempre continuei treinando, fazer dieta, porque isso é uma coisa minha, né? Foi um estilo de vida. Eu nunca fiz dieta para ser atleta. Hoje eu vejo muitas pessoas
querendo ser atleta para fazer dieta. Eu acho que a gente hoje é ao contrário, a gente faz dieta e consequentemente virou atleta. Resultado. Eu acho que é por isso que muitas pessoas não aguentam hoje o esporte, porque a pessoa entra com o motivo errado. Ela quer ser atleta e por isso que ela vai fazer dieta. E não é assim que funciona. Pra poder postar no Instagram, sei lá, enfim. E então daí eu voltei à competição de bodybuilding, que daí eu já tinha construído um corpo massa e tal. Tinha crescido muito mais, né? Na minha CCI eu competi com 65 quilos. Na minha estreia na bodybuilding eu já tinha 95. E quando você começou, você tinha alguma inspiração? Da musculação, você disse? Cara, eu não sei porquê, eu fui abençoado com isso. Eu desde cedo, assim, cara, desde meus 5 ou 6 anos de idade, eu sempre fui muito ligado a esporte, né? Então, sempre fui extremamente competitivo. Então, eu sempre me envolvi muito com luta. Então, até meus 12, 13 anos, eu sempre gostei de luta, né? Assistia Dragon Ball e... Na época o UFC tava começando a ficar famoso também, então... Na verdade, naquela época. Eu comecei por aí também. E os caras, tinham os caras que já eram mais musculosos, né? E aí eu olhava aqueles caras e eu queria ser lutador, na verdade, né? E modéstia à parte, eu era bom na luta também e tal. Eu fui bem no jiu-jitsu, eu fiz um bom tempo jiu-jitsu. E eu comecei a fazer musculação pra encorpar pra luta, na verdade. Esse era o meu objetivo. Só que, cara, sei lá, em 6 meses que eu treinei acho que dá muito a minha genética, porque eu realmente não sabia o que estava fazendo na academia. Eu tive uma evolução muito rápida, tanto que o pessoal falava que eu já estava tomando bomba, entendeu? Quando eu tinha 14, 15 anos. Então ali me deu uma faísca, né? Eu falei, cara, eu até levo jeito para isso, né? É um negócio que eu gosto, eu não me esforço, não tenho responsabilidade nenhuma com isso, então faço porque eu gosto. E daí no fim, cara, quando eu fui ver, eu já tava só fazendo isso, entendeu? Parei de lutar porque eu falei que eu queria ficar grande daí. E com quantos anos que você falou, não, eu vou pro profissional, vou competir, Cara, então, eu acho que quando eu comecei a competir, eu tinha essa vontade, né? Só que como eu falei, naquela época era um negócio muito nebuloso. Você não tinha... instagramável, né? Não, e assim, pouco, né? não, e assim, cara, era um negócio que na época era muito julgado. Hoje ainda é, mas naquela época, como eu falei, você levar marmita pra cima e pra baixo era ridículo. Você se vestir como marombeiro era ridículo, né? Então, hoje é bonito a pessoa postar que tá fazendo dieta, ter a marmita fit dela pra cima e pra baixo. Naquela época, pô, eu levava atum enlatado e alface pra escola. Pô, eu entendo a galera ficar puta, porque o negócio cheira mal, né? Mas eu tava nem aí. Aquele ovo cozido que você abre o pote, aquele cheiro de ovo podre, nojento, né? E não tinha muita informação, né? Pô, pra mim a dieta era frango, batata doce, atum e alface. Imagina um casal de 16 anos comendo um ovo com o hormônio lá em cima, peidando fedido pra caralho. Não, cara, eu até entendo a galera não gostar na época, né? Mas eu tava nem aí, que não falei, eu nunca liguei pra opinião dos outros, então... Tanto é que hoje as pessoas vêm me contratar minha consultoria, as pessoas que falavam de mim, né, antigamente. Então, é assim. O mundo dá voltas, né? E esse lance de não se importar muito com o que os outros falam é até uma contradição, né? Porque muita gente vê o bodybuilder como um cara que... Egocêntrico, assim, sabe? Amostradinho, como se diz aí hoje, né? A palavra muito forte, é um cara que quer aparecer, um cara que quer se mostrar, um cara que quer se exibir, que é extremamente vaidoso e tal. Tem um pouco disso sim, dentro do bodybuilder, como tem em qualquer pessoa, segmento, né? Qualquer pessoa. Não, isso não precisa nem pensar no esporte, né? Eu acho que qualquer pessoa que gosta o mínimo de si, ela já se cuida, não precisa fazer academia, mas a pessoa compra um perfume melhor, ela compra uma maquiagem melhor, ela vai no cabeleireiro a cada 2 semanas. Então a pessoa quer estar bem com ela mesma, né? Exatamente. E, cara, o bodybuilder ele vai para a linha da performance, né? A gente falar de estética, de vaidade é uma coisa, e a gente falar de bodybuilder alto rendimento é outra coisa totalmente diferente. Distintos, caminhos, né? Eu acho que, por exemplo, o meu começo, se você for ver, a maioria das pessoas que começam a treinar tem um motivo, sei lá, ou o moleque era muito magro e sofria bullying, ou o moleque era gordo e sofria bullying, ou começou a treinar porque queria pegar mulher. Cara, eu comecei a treinar porque eu queria performance, porque eu queria ser lutador.
Então nunca foi uma coisa que me prendeu eu querer ter o shape para poder impressionar alguém ou para pegar alguém. Nunca foi isso. Sempre foi. Eu já comecei a treinar por questão de performance. Eu já tive um início diferente do que a maioria tem. A maioria, né, dos atletas são bem competitivos, né? Por isso que tem isso essa ideia de desde sempre. performar. Eu acho que hoje eu tenho certeza que todos os esportes que eu entrei para competir neles. Então eu tenho certeza que nenhum esporte que eu for fazer hoje, se eu for parar com bodybuilding amanhã, vou começar a jogar bola. Cara, eu vou querer. Tudo bem, eu sei que eu não vou chegar lá, mas eu vou querer jogar no Real Madrid, entendeu? Então eu vou ter que fazer de tudo para chegar lá, mas claro, eu sei que não é a minha realidade, mas a gente é muito competitivo, né? Então isso é inerente. Né? E a academia, o equipamento que você está treinando assim nessa época faz muita diferença, né, cara? Dessa época para cá. Cara, eu lembro que quando eu comecei a treinar, para vocês verem, e nem é tanto tempo atrás, cara, são 10 anos atrás, né? Se for pensar, é pouco menos tempo, até. né? Tipo assim, não tinha uma academia de uma estrutura igual essa aqui da Shadow, né? Então, tipo, tinha a John, acho que na época em Curitiba, e tava abrindo overall, mas era um negócio, na época não era menor de 18, não tinha carro, não tinha como ir, né? E as academias que a gente tinha a nosso alcance, não tinha Blue Fit ainda, não tinha nada. Então eram academias bem piores, né? Então a gente se virava com o que dava. Mas, por outro lado, eu vejo que foi bom porque eu aprendi a fazer o básico bem feito, né? Hoje eu acho que vejo muito... Sempre tem dois lados da moeda. Hoje você ter uma academia com uma estrutura dessa é top, porque tem máquina e tudo que é tipo. Mas um moleque que chega aqui, ele já quer fazer isso. Ele não vai saber fazer uma barra livre, não vai saber fazer uma remada, um agachamento. Ele já começa mal acostumado, entendeu? Facilita ele pular um degrau. Exato. Sendo que, tipo assim, eu vejo por outro lado. Eu comecei numa academia que só tinha halter e barra. Então, cara, tudo que eu fiz, aprendi, e eu repito até hoje, são as coisas básicas, entendeu? Estamos lá na academia treinando junto lá, peso livre, barra e peso livre. Os equipamentos lotados. Na verdade, você que desloca muita carga, né, cara? Teus pesos acabam sendo... Teu treino acaba sendo em alguns mais maquinário, pela quantidade de carga que você desloca, né? Eu não acho que existe um exercício melhor ou pior, mas eu acho que tem exercícios indispensáveis. Então você nunca vai me ver parar de fazer uma remada na barra, nunca vai me deixar de ver fazer um terra, nunca vai deixar de ver eu fazer um supino, porque, cara, tem coisas que a máquina não vai substituir. Então pode ser que para algum treino específico vai ter uma angulação um pouquinho melhor, mas o básico ali sempre vai mandar, entendeu? Porque, cara, esse cara treinando é impressionante. Meu Deus! Eu não sei se a rapaziada que está assistindo aí já viu. Se não viram, tem aonde ver. Se não tem, agora vai ter, porque a gente vai filmar um treino. Mas, cara, no meu Instagram, volta e meia mostra. Tanto pelo físico quanto pelo desempenho, a performance do Luiz no treino. É uma coisa assim que, várias vezes a gente já treinou 1 ou 2 anos juntos na Overall. Sim. Né? A gente dividiu a academia lá. O Jorge também, a gente treinou na Jones na Overall também, né? Mas até que eu tenho uma força, é diferenciado. Mas eu tenho uma coisa muito clara. Você vê alta performance na cara mesmo. Eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, tipo assim, eu posso falar por nós três até. Mesmo assim, que a gente pare de competir, mas você consegue bater no... Eu sei que vai ser um cara que treina muito bem, o Jorge eu já treinei com ele, então eu sei que ele treina bem. Você vê no físico do cara se ele treina bem ou não, e não é pela questão de porque o cara é geneticamente melhor ou porque ele toma tal hormônio, mas aquele aspecto, esse é um negócio que só quem treina vai entender, que é você bater o olho no cara, assim, e se ele já competiu é mais fácil de ver isso. Quando o cara realmente é pedra dentro, então você vê que o treino do cara é bom, entendeu? A maturidade muscular. Não é um treino que o cara, tipo assim, fica dando pump. Você sabe que o cara treina pesado, entendeu? É diferente. O aspecto do físico fica diferente. Isso não é hormônio. A ciência não explicou isso. Não, mas eu acredito que no futuro eu tenho esperança que isso venha a ser esclarecido. Mas isso não é hormônio que dá, não é o tipo de comida que o cara come, isso é pura e exclusivamente o tipo de treino que o cara vai colocar. Atenção mecânica e o tempo sobre máxima atenção ali em conjunto, que é você fazer o movimento certo, pesado, deslocar a maior quantidade de peso naquele tempo. Exatamente.
e o número de quantidades que acumula uma carga ali interessante, né? Não, é bem isso mesmo. Se a gente for trabalhar com força, por exemplo, a gente coloca 3 repetição, né? 4, 3, 2 repetição, uma pancada explosiva de uma vez só. Mas ainda assim eu digo na questão, sei lá, se a gente for pegar exemplo dos melhores atletas do mundo, o Coleman, o próprio Dorian Yates, usando caras que ganharam no Olímpia, né, que são o supra-sumo. Vocês podem ver que todos têm um aspecto parecido de físico, né, que é aquele aspecto denso, pedra, que isso, cara, é o treino de carga que ele faz, não é? E é assim, não é só o treino de carga, é aquele treino que quando o cara realmente está no limite do corpo dele e ele não aguenta mais, ele ainda extrai aquelas 2, 3 repetições a mais com um peso muito pesado, entendeu? E quando você começou a tua academia, você já era forte? Tipo, já tinha uma força diferenciada, cara, assim, da pesada? Vindo da luta, Cara, fez migrou pro bodybuilder. é que eu me lembro que quando eu treinava a primeira academia que eu treinei, cara, os próprios professores não eram tão instruídos, então eu lembro que eu fazia muita coisa sem saber porque eu estava fazendo. Eu peguei a ficha de treino que o professor me passou, então, cara, isso é uma coisa que me marcou. Eu lembro até hoje que eu fazia um voador inverso e na minha cabeça era para peito isso. Só que, sei lá, cara, na época eu fazia, cara, deu muito certo, porque só que eu pensava no peito nesse exercício, né? Tipo, eu nem sabia porque eu tava fazendo aquilo. E eu sempre gostei de treinar muito perna também, cara. Então, eu lembro que eu era forte, cara. Tipo assim, eu lembro que nos primeiros meses de treino eu já conseguia achar com 40, 60 quilos em cada lado. Eu lembro que cara, não era a melhor das formas, mas eu lembro que já era um peso que ninguém pegava, cara. Pra primeira semana. Eu lembro que, e sem ninguém me ensinar, cara, eu via um vídeo eu lembro que eu via muito vídeo de bodybuilding na época, de motivação, assim, né, que é um negócio que eu acho que hoje até não tem muito, cara. E era o que tinha na época, eu lembro. Era o que tinha, era os mesmos canais, as mesmas músicas, e era só corte de treino de atleta. Dos gringos. E não tinha modelo fitness, cara, era só bodybuilder. E eu lembro que... Jay, Phil, Cola, Sol. Aí eu lembro que eu vi o vídeo dos caras, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E... eu vou ser bem sério, eu não vou lembrar a carga que eu vou fazer, mas eu lembro que eu já pegava mais peso do que a maioria das pessoas já pegava, entendeu? Nossa. Tanto é que, como eu falei, quando eu já peguei 6 meses, 1 ano de treino, o pessoal já perguntava se eu estava tomando hormônio, porque eu realmente desenvolvi muito rápido. Né? Aí quando começou a tomar, o pessoal falou, não, realmente, não vou nem perguntar. Mas, cara, sabe o que eu acho que quando eu comecei... Isso até vai pro pessoal que tá vendo. Acho que o pessoal pensa muito que agora quando eu começar, agora ferrou, vou explodir, não sei o quê. E, cara, comigo, eu lembro que não foi assim, cara. Quando eu comecei... Eu lembro que eu usei uma terça a cada 15 dias, eu usava Deposteron na época. E era, tipo, justamente... E eu nunca usei pensando estético, pensando na performance, sempre foi isso. Exato, pro treino. E eu lembro que, cara, não teve uma mudança tão absurda assim, porque eu lembro que eu já tinha alguma coisa consolidada, forte, então só foi um plus, entendeu? Não é que nem quando um moleque que nunca usou nada, nem treina, aí do nada ele começa a usar e uma coisa que ele ganharia natural, ele ganhou com hormônio, entendeu? Que daí ele já pulou as etapas. Então eu lembro que eu já tinha uma coisa bem consolidada até começar a usar, né? E voltando lá para a tua trajetória de competição, depois você fez 2 competições na Men's Physique, então? Foi 3, né? 3 seguidas, na Men's Physique. E aí, a tua última competição com o Men's Physique foi... É que foi tudo bem seguido, 2016 mesmo. Na época era, tipo assim, era campeonato estreante em abril, aí o Paranaense em maio e o brasileiro já era em junho, então... Estreante estadual, brasileiro, já era mundial... Isso, exatamente, essa que era a sequência. E, cara, todos os campeonatos que eu subi, eu sempre pensei, cara, eu vou ganhar. Naquela época eu também, cara, eu não tinha noção de como era a competição, porque nem era transmitida na internet, nem nada. Então eu não sabia com quem eu ia subir, então na minha cabeça eu ia vencer tudo mesmo. E, cara, assim, não venci, mas eu tive resultados bons, né? Sim. Cara, se você for olhar minhas fotos da Men's Physique, cara, eu era muito magro. Cara, mas na época era o que a categoria pedia, né? Sim. Era aquilo que eles queriam. Sim. E... Enquadrava bem ali. Sim, então, eu me enquadrava ali na categoria. Só que, óbvio, se eu olho um shape daquele que eu tinha hoje, pô, eu rio, né? O antes e depois é bizarro, a construção. Tem até no meu Instagram, cara, tipo assim, naquela época eu sabia que o meu shape não era nada demais. Mas todo mundo me falava assim, mas você não tem genética pra ser grande, não sei o quê.
E como eu falei, cara, entra na questão de você não dar bola porque os outros te falam. Eu sempre fui contra a maré. Né? Acreditar Eu acreditei, sempre e acreditei fazer muito. acontecer, né, cara? E eu deixei, só que o que foi bom pra mim, que como eu meio me saí do esporte, eu continuei levando o estilo de vida, eu fiz isso sem compromisso nenhum. Continuou marretando. Só vim fazendo. Eu não coloquei, cara, daqui um ano eu tenho que estar de tal jeito. Quando eu fui ver, eu já tava com 100 quilos, entendeu? Foi do nada, assim. Entendeu? Curtiu o processo. Curti o processo, treinando, exato. comendo, Sem levando pressão teu lifestyle, nenhuma. né, que você- E hoje já é uma coisa que eu tenho, né? Hoje eu já me coloco muita pressão de resultado, de performance, que eu vejo que me atrapalha. Pode ser que me atrapalhe isso, entendeu? Eu vejo que eu consegui desenvolver muito bem, sem ter essa pressão nenhuma, porque eu não tinha um objetivo profissional daí, né, com isso. Né? Existe um objetivo maior agora. Agora já muda a visão do processo. Né? Eu acho que são momentos, né? Momentos, Luiz? é. Cara, só pra gente fechar essa parte da tua trajetória em competições. Então, depois dessas 3 competições de Men's Physique no ano de 2016, que ano você veio a estrear no bodybuilder aí, na Então, próxima categoria? Daí, 2016, beleza, continuei treinando e tal. Aí, eu lembro que um pouco antes da pandemia estourar, ali em 2019, eu já estava querendo competir. Então, foi mais ou menos 3 anos. Só que aí deu... Naquela época você não tinha ido no bodybuilder ainda? Não tinha. Porque você foi a Mas- época que eu te conheci, que eu Sim. cheguei em Curitiba nessa Mas em época. 2019 eu já tinha 100 quilos, se eu não me engano. E eu achava que você já era bodybuilder, Não, já estava cara, competindo, porque o físico já estava no nível... Não, eu lembro, eu saí do já era esporte impressionante. e daí, sei lá porque eu resolvi voltar. Eu tava começando a ficar com mais visibilidade e tal. Mas, E daí eu resolvi abrir uma preparação, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia estourar. E aí a pandemia estourou, mas eu não sei porque eu continuei fazendo preparação. Falei, cara, isso aí vai passar, eu vou seguir. deixa eu tentar adivinhar. Brandão Classic? Cara, eu acho que eu não tinha... Porque eu comecei a esse preparação pro cancelou Brandão umas 3 Classic vezes. e cancelou na última semana. eu lembro. Mas enfim, Não, o pior é que não era esse campeonato, Não mas era? eu Achei que fosse não, eu uma tinha coincidência. ideia de que eu ia competir, mas eu não tinha colocado nenhuma data. Eu só fazer aquilo lá, a gente secar e vamos ver quando fica bom pra poder competir. Massa. Mas a pandemia, cara, foi alongando e eu segui a preparação da pandemia. Então eu lembro que eu fiquei bem seco, aí eu já com 100 quilos, tiveram com um shape bem legal, na época o Boaz me preparava. Sim. E eu daí tava conseguindo treinar, porque a academia que eu ia tava abrindo, mesmo tudo fechado. Então basicamente tava só treinando, comendo e dormindo, né? Então foi um negócio bom no fim das contas, né? Foi. Por esse lado foi bom. Exato. E, bom, daí assim que a pandemia meio terminou, que daí já tava começando a falar de que ia ter campeonato e tal, eu falei, não, agora é a hora. Então eu só fui segurando o shape até lá, né? Nossa. E daí foi onde eu estreiei no Sardinha Classic, que eu acho que foi... Hoje foi o campeonato regional que mais teve atleta no Brasil, porque Sardinha é bom. foi todo mundo que, tipo assim, tava na ânsia de competir, foi. É, E foi mais um campeonato que eu fiz sem pensar em nada, eu só pensei, cara, eu vou ganhar. E, cara, tinha mais de 900 atletas, né? Não, esse campeonato... Eu nunca escolhi campeonato fácil, eu sempre quis ir no mais sinistro. E eu não sei porque eu escolhi o Sardinha, entendeu? E tanto que eu fui muito bem nesse campeonato. Eu lembro que eu ganhei o estreantes, ganhei a Novice. Na Novice, o menino que ficou em segundo pra mim, ele foi o overall da Classic Physique nesse show. Então eu ganhei do overall da Classic Physique. Massa. E eu fiquei, se eu não me engano, em terceiro ou quarto na Open. Contra caras que tinham 32, 33 anos. Sim. Então na minha estreia eu já fui muito bem mesmo. Aí você já viu que a parada Ah, não, daí era- ali eu falei, cara, é aqui é mesmo. isso. Se eu tivesse tomado um pau nesse campeonato, talvez eu ia pensar 2 vezes, mas ali, como eu fui muito bem, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, entendeu? Esse é o caminho. E aí, cara, eu fui fazendo, desde então eu tenho feito uma média de 2 a 3 competições por ano. Né? Eu tô vindo agora da minha última competição faz um pouco mais de 11 dias aí que eu tava na Argentina. Então, cara, foi basicamente todos esses anos em competição sem parar, né? E já engatilhando que você falou da Argentina, conta pra nós aí como que foi a tua experiência lá, como que foi essa trajetória, quem que foi teu treinador, quem que tá sendo agora, como que tá sendo teus treinos, como que foi, como que tá sendo agora, essa recuperação. Bastante Show. pergunta, né? Não, mas só vamos lá. Já englobando tudo, você já Vamos escorrer e desenvolver. contar. Então, na verdade, quando virou o ano, ano passado eu competi no Olímpia na Argentina, onde eu não tive uma qualificação boa, né? Foi meu segundo Pro Qualifier, que a gente fala, que é quando você compete em um campeonato desse, você tem a chance de ser um atleta profissional.
Então esse foi meu segundo show pra tentar isso, né? E eu não fui muito bem e tal, e eu sempre sou assim, cara, quando eu não vou muito bem no show, quando eu não me apresento bem, eu volto com sangue no olho pra ser melhor. Então daí eu competi no Muscle Contest Brasil, que é Muscle Contest Curitiba aqui, onde eu fui overall, né? É a segunda vez que eu fui overall nesse show, no passado também tinha sido. Ali o Vitor Lima já estava me preparando, né? Então eu já tô com o Vitor faz, acho que umas 10, 12 semanas que ele tem me preparado. E assim, tem sido disparado uma das melhores experiências como treinador, né, que eu tenho tido. E daí eu fui pra Argentina, já era um show que eu tinha desde janeiro já no meu calendário que eu queria fazer esse show, que foi o Sul-Americano na Argentina. E realmente, assim, eu acho que a expectativa que a gente gerou na galera, com as postagens que a gente estava fazendo, com o trabalho que a gente estava fazendo, foi muito alto. Então, quando eu fui pra esse show, tava todo mundo falando, não, você vai ganhar, você vai ser o pro, não sei o quê. Você tava numa qualidade surreal. Você me treinou uma semana, você viu, né, como foi, cara. Surreal, cara. Tava tudo vibrado. Até o glúteo, todas as entradas do glúteo abrindo, né? Pra quem não sabe, eu tenho um treinador de musculação que ele já trabalha comigo desde setembro, que é o Iago, que é um excelente profissional lá do overall. E nessa semana que o Jorge me treinou, o Iago tinha viajado para Nova York porque ele foi acompanhar o Francisco, que é um atleta que é profissional, que ele treina também, ia competir lá em Nova York. Então eu chamei o Jorge para me puxar uma semana de treino, né? Então o Jorge também aceitou na hora, né? Foi uma experiência muito legal, né? Com certeza. Porque daí o Jorge teve poder sentir também o que é um treino de alto nível numa fase final de preparação, né? É uma troca, né? É, muito diferente. E pra mim foi ótimo também, porque eu consegui continuar mantendo a intensidade do meu treino. O Jorge tem uma abordagem bem parecida com a do Iago, então deu tudo certo. E tanto pelo profissional também, já aceitei pelo pessoal também, cara. Que o Jorge é meu amigo e tudo. Conheço já, máximo, cara. Acompanho o negócio. Se é pra somar, tamo junto. Exato. E foi muito legal, cara. Então nesse campeonato da Argentina a gente foi com uma expectativa muito alta. E na minha cabeça, assim, eu falei, eu sempre subo pensando que eu vou ganhar, né? Eu nunca subi com dúvida se eu vou ser campeão ou não. Nunca aconteceu isso na minha vida. Acho que tem que ser assim. Independente. Tipo assim, eu sempre brinco, cara. Pode ser eu não ligo pra quem vai subir, nunca. Tanto que perguntam pra mim, quem vai subir nesse campeonato? Cara, eu não sei, porque não importa pra mim. Pode ir o Ronnie Coleman, cara. Eu não vou ganhar do Ronnie Coleman, tá bom? Mas, tipo assim, cara, na minha cabeça eu vou, entendeu? Exato. Essa é a minha ideia indo pro campeonato. E nesse do argentino não foi diferente, né? Então, tanto que a gente gerou muita expectativa, eu acho. Infelizmente não veio o resultado que a gente queria. Mas, cara, é aquilo que a gente fala, tudo vem pra somar. Se não aconteceu, foi por algum motivo, né? Que não era a minha hora. E tá tudo certo, cara. Eu sei que eu subi no meu melhor físico da minha vida, na minha melhor condição, com certeza, no meu maior peso nessa condição. Então, assim, eu consigo, na hora a gente fica abalado, fica chateado, mas eu olhando agora com a mente mais tranquila, eu vejo que como foi bom pra mim esse campeonato, né? Com evolução mental, física, tudo, né? Eu acredito que sim, sem dúvida. Eu acho que, cara, é aquele velho clichê, né, cara? O verdadeiro campeão é aquele que nunca desiste, né, cara? Com certeza. É muito clichê, mas é muito real isso, né, cara? Então, ou você ganha ou você aprende, né? Só perde quem desiste. Então, clichê, isso aí é jargão e tal, mas, cara, é fato. Você vai ver, a gente vai pesquisar biografias. Eu gosto muito de pesquisar biografias de campeões, de atletas de vários esportes, Jordan, Ayrton Senna, enfim, vários ícones aí do esporte, cara, e os caras têm essa mentalidade em comum, cada um no seu sistema ali, cada um tem um sistema muito peculiar ali, mas você vê que todos esses sistemas, eles batem no mesmo fim, que é eu acreditar 100% em mim e eu posso ganhar, posso vencer em qualquer situação. E, cara, se você for pensar também, salvo exceções, assim, que são, que a gente fala, são anomalias do mundo, mas os grandes campeões, 99% mais perderam do que venceram. Então, exato, se a gente vivesse só de vitória, cara, era muito fácil, mas não é assim pra maioria. Então, eu perdi muito mais do que eu venci, mas eu tenho certeza que cada derrota me agregou muito mais do que uma vitória, entendeu? Em questão de aprender a lidar com essa derrota, a evoluir mentalmente. E essa derrota agora que eu tive não foi diferente, né? Como eu falei, na hora você fica abalado, você não entende porquê, mas
Quando você está com a cabeça mais tranquila, que você senta, para pensar, você começa a pensar que, cara, teve algum motivo específico, que era para ser assim, e, cara, de bola para frente. Não adianta eu chorar o leite derramado, eu tenho que pensar no próximo. E a gente sempre tende a pensar, não, eu não sei o porquê, ou consegue até aceitar, mas você sabe, assim, o que te tirou ali de você pegar o teu top 1, de você ter conseguido Cara, ali... eu pedi o feedback dos... Assim, eu pedi o feedback... Justo, na tua visão, entende? Cara, é complicado falar isso, né? Falar o que é justo ou não é justo. Na minha cabeça, eu sempre vou ser o campeão. Eu sei perder, né? Eu sempre... Cara, eu nunca vou me ver no Instagram chorando porque foi roubado, blá, 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 blá. Nunca vou fazer isso na minha vida. Não era um show pra eu vencer. Na minha visão, meu físico era melhor, mas não venci por algum motivo. E, cara, parabéns pro campeão, parabéns pra quem ficou na minha frente. Eu não vou discutir a vitória do cara, até porque não cabe a mim isso. O problema do fisiculturismo, né, é isso, porque não se trata de números exatos. Não é quem correu mais rápido, não é quem pulou mais alto, não é quem aguentou correr mais tempo. É o que um cara que estava te julgando achou quem era melhor na época. Então, é um negócio muito subjetivo. Então, ali, cara, eu pedi o feedback dos árbitros, né, tinha 4 árbitros, eu pedi para os 4. Nenhum me respondeu, então assim, não tem como eu saber o porquê que eles viram no outro que não viram em mim. Pode ser que eles respondam ainda. Pode ser, mas eu acho difícil porque já passou bastante tempo e tal, enfim, mas independente do feedback deles, como eu falei... O atleta sabe. É um esporte muito subjetivo, cara, Gera então... muita polêmica aí, né? Isso gera muita polêmica. Não é que seria muito, muito fácil pra mim chegar e falar não, eu perdi porque foi roubado, porque o cara não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é que eu não tava arbitrando, então o cara olhou pra mim, não achou que eu merecia e o campeão ele achou que eu merecia. Então não cabe a mim ter esse julgamento, entendeu? Embora a gente não saiba, né, existe uma justificativa. Sempre vai ter. Os árbitros com certeza têm uma justificativa. Tem, claro, sempre justificar tem. O resultado ali Exatamente. que eles deram. A gente não teve o conhecimento que você ainda não recebeu o feedback. Às Exato. vezes a gente tem, às vezes não tem. Já aconteceu de demorarem semanas para responderem feedback para mim, depois responderem. Eu achei que foi um feedback meio genérico, mas enfim, ok. Eu parto desse princípio, cara. Às vezes eu acabo nem perguntando, porque às vezes o árbitro, você pode mandar uma foto ali para ele poder te ajudar, mas às vezes o cara nem vai lembrar de você, porque já foi tanto campeonato que teve até ele te dar esse feedback, que às vezes acaba passando um negócio genérico porque realmente não tem muito o que falar, né? E essa leitura é parte do trabalho do atleta, né? Também, Você tem que entender, cara. Que nem eu falei, a gente vive muito mais de derrota do que vitória. Então, se eu for pegar e sentar e chorar para cada campeonato que eu perdi e querer entender o porquê eu perdi, cara, na verdade o que a gente tem que fazer, o fisiculturismo é isso, é você fechar a tua cabeça, colocar a tua tunnel vision, que a gente fala, e voltar a trabalhar para ser melhor, entendeu? O trabalho nunca acaba, né? Exato. Até chegar um ponto que você esteja tão bom que o cara pegue e fale, cara, não tem como eu não dar para esse cara aí, impossível. Ele tá tão bom que cara, ele é o campeão. Então, até chegar a esse ponto, tem que trabalhar para isso, entendeu? Eu tenho a minha resposta. Eu acho que foi o teu melhor físico até hoje. Mas eu queria saber de você. Foi a tua melhor versão até hoje nos palcos? Não, definitivamente, cara. Assim, a gente sempre... O massa do bodybuilding é isso, né? Tipo, você não sobe pelo... Tudo bem, alguns atletas podem fazer isso. Eu não subo pensando dessa forma. Eu não subo pensando que eu tenho que vencer todo o campeonato. Mas na minha cabeça é muito claro que eu tenho que subir melhor do que o último. E esse, mais do que qualquer outro campeonato que eu tenha subido, cara, foi disparado minha melhor condição, com o meu melhor peso, com o meu melhor balanço físico. Então, assim, eu só tenho saldo positivo para trazer desse campeonato, eu não tenho saldo negativo. Eu gostei muito que o teu físico ele estava com mais detalhes, cortes principalmente. Isso é uma coisa que sempre falaram, né, que o meu físico, apesar de ter muita massa, muita densidade, sempre faltou profundidade. Mas é que pro pessoal que não entende, cara, isso é uma coisa que você vai conquistar com dois fatores principais, que é tempo de treino, isso você não acelera. Tempo de treino você está treinando todo dia até que você busque essa separação. E um treino específico para esse ponto. Então, o Iago identificou o que eu precisava fazer, ele mexeu no meu treino em algumas coisas que eu não fazia, a gente começou a fazer, o Vitor também deu algumas ajudas para a gente poder inserir nos treinos, e dentro disso a gente conseguiu pegar esse resultado
e bem rápida até por sinal. Então foi uma mudança muito rápida e muito efetiva, entendeu? Você está rodeado de pessoas extremamente competentes. Né? Exato, Eu acho que o sucesso é só uma questão de tempo, né? O pessoal pensa que bodybuilding é um esporte individual, mas, cara, se não for minha mulher que me ajudou na minha parte psicológica, Sim. na minha dieta, se não foi meu treinador que me ajudou no meu treino, se não foi o Victor que me ajudou a guiar a dieta, a como ser um coach, cara, a gente mostra um negócio individual, mas tem toda uma equipe por trás e graças a Deus eu tenho ótimas pessoas me ajudando que fizeram chegar nesse físico, entendeu? Então quem tem que fazer é a gente, mas sim essas pessoas não chegam, não tem como. Muito bom, muito massa. E quais são o que você está pensando aí que teus próximos passos na tua carreira, o que você quer fazer? Então, quando eu voltei da Argentina, tinha vai ter um campeonato aqui em Curitiba, né, que vai ser o Muscle Contest Brasil, que vai ser dia 21. Eu até tinha cogitado. Inclusive, vamos estar lá. Exatamente, que vai ser um show sinistro. Quando eu voltei da Argentina, eu até cogitei fazer esse show, mas, cara, eu acho que tudo tem um porquê. Ali foi Deus falando pra mim não fazer esse show, porque eu voltei muito gripado da Argentina. No dia do show eu já tava muito mal, porque eu vim daquele Curitiba que já tava meio frio, pra um lugar que tava 0 graus, pegando... Cara, pra quem vocês já competiram, sabe? Desidratado. Não, desidratado. Baixo percentual de gordura, fazendo sauna todo dia, me expondo ao treino, comendo pouco. Cara, tudo isso vai debilitando o teu sistema imunológico. Exato. Vai debilitando o teu sistema imunológico. Então, no dia do show, eu lembro que eu já estava muito mal, tossindo e tal. Competi e tal, beleza. Mas quando eu voltei, cara, meu corpo não aumentou. Tanto que eu só fui melhorar agora domingo, né? Tava com uma tosse muito forte, até achei que era pneumonia. Então, daí, cara, eu olho, tem dois lados. Eu podia chorar e falar, puta, eu queria fazer esse show, mas eu tô vendo como, cara, Deus falou, não faça esse show, recupere a tua saúde. Então, o meu foco agora vai ser fazer todos os exames que eu tenho que fazer para deixar minha saúde tudo alinhada, né? Pelo menos aí 6, 8 semanas de recovery total, onde eu só vou focar na minha saúde, né? Não vou empurrar comida para dentro, não vou tentar empurrar carga que eu nunca empurrei no treino. É pura e exclusivamente focar na minha saúde, na minha recuperação, porque eu tô em preparação desde janeiro, no caso. Então, cara, você expor o teu corpo ao limite muito tempo seguido, entendeu? E a partir desse recovery, ver como o meu corpo tá, a gente tomar decisões dos próximos passos. Então, a princípio, eu não tenho nada fixo. Pode ser que eu compita no fim do ano? Pode. Pode ser que eu abra um off e compita ano que vem? Pode. Não, tudo que vai dizer o que a gente vai fazer é como o meu corpo vai responder nesse momento agora, né? Tirar um pouco o pé do acelerador mesmo. Cara, quem me acompanha sabe que é tipo assim, o bodybuilding é extremo, mas eu levo minha preparação muito mais extrema ainda. Então a preparação suga demais a gente, né? Então você tem que estar bem com o corpo e mente, não é só o corpo tá bom ou só a mente tá boa, tem que estar tudo alinhado para dar certo, entendeu? Cara, é incrível o planejamento desse. Você vê que o cara já trabalha como um profissional, né? Então, eu sempre ouvi o Victor falar muito disso também, acho que você também. Eu aprendi com ele, na verdade. Cara, se você quer ser um profissional, você... É até um clichê também, um jargão, mais um, né? Vou ficar mandando uns clichês aí pra galera, mas a real é essa, né, cara? A gente acaba... caindo nesses ditados aí, porque, cara, é a pura verdade simplificada ali, né? Resumida em poucas palavras, né, cara? Então, se você quer ser, você tem que agir como? Tem que agir como, até que você se torne, né, cara? Então, a gente viu o exemplo do cara com um planejamento incrível, tem muito atleta profissional que eu conheço que tem um planejamento desse. A consciência, principalmente, de cuidar da saúde, né, cara? Eu acho incrível, cara. Eu acho que, assim, a gente que vive alto nível, pelo menos eu posso falar por mim, cara, eu sempre trabalho com datas, né? Então, assim, eu não gosto de me sentir solto para fazer alguma coisa, tipo assim, do nada. Então, por exemplo, eu já voltei do campeonato, já sentei e falei, tá, a gente tem essas opções. Então, beleza, qual que é a melhor opção? Essa? Então, beleza. Então, até tal data você tem que estar de tal jeito. Pô, chegou nessa data, tá de tal jeito? Pronto. Agora, segundo passo. Qual que é a data que a gente vai fazer para fazer tal coisa?
Eu acho que um atleta de alto nível tem que ter isso, porque a gente trabalha com motivação. Até uma pessoa normal, na verdade, né? Se você ficar fazendo as coisas, vou ver, porque daí quando a coisa chegar ali, aí eu vou fazer tal coisa, a gente vê. Depois a gente vê. Cara, eu acho que data é muito importante para você poder colocar metas, pequenas metas, né, na tua vida. Isso serve para qualquer tipo de, qualquer área. Eu digo financeira, digo teu trabalho, digo fisiculturismo. Se você coloca pequenas metas e vai chegando nela e batendo, quando você for ver, você já chegou em metas muito maiores, que se você tivesse colocado ela, colocando aqui, ó, e pensando, eu tenho que chegar naquela meta que vai ser daqui a 2 anos. Não. Pensa a curto prazo, pequenas metas. Quando você for ver, você chegou lá, entendeu? Então, não foi diferente. O Vitor é extremamente profissional, então, mesmo se eu não quisesse fazer isso, ele não ia deixar. Então, com essas pequenas metas que a gente fez e batendo essas pequenas metas, a gente já vai ter um planejamento completo para o que vai fazer depois disso. Né? Massa. Bom, eu tenho certeza que isso te coloca na frente de vários atletas. Com certeza. Pelo que eu conheço do cenário de dentro, não é a maioria que trabalha dessa forma. Tá? É uma minoria, assim, minoria mesmo. Tá? Até porque eu até entendo às vezes quando um atleta tipo assim, vamos falar dos amadores, né? Porque profissional, daí quando o cara é profissional, teoricamente ele já vive disso. Os amadores têm muito mais responsabilidade na vida, então às vezes é um personal que tem que dar aula o dia inteiro, é um personal que tem que cuidar da família, é um personal que não é só treinar, comer e dormir, ele tem que cuidar também da família dele, poder prover para casa dele. Então eu entendo às vezes um cara também não conseguir se planejar de uma maneira tão perfeita, porque ele não sabe o dia de amanhã. Pode ser que agora o cara está com poder financeiro para poder subir em qualquer campeonato no mundo e amanhã o cara não tem dinheiro para comprar o frango dele da semana, entendeu? Então, assim, eu entendo muitas pessoas não conseguirem ter esse planejamento, primeiro por questão de falta de orientação e segundo por ser ainda uma profissão muito instável. Então, é difícil você ver um atleta amador que viva só disso, né? Ele geralmente tem que levar outra vida junto. Então, eu, graças a Deus, hoje eu sou um atleta amador, que eu acho que posso me considerar minoria. Que eu consigo fazer, teoricamente, única e exclusivamente isso. Eu não tenho um trabalho que eu tenho que bater horário, eu não tenho um trabalho que eu tenho que de carteira assinada. Então, hoje eu vivo basicamente exclusivamente do que eu faço, né? Da minha mídia social, dos meus patrocinadores. Então, eu consigo me planejar dessa forma também, porque eu tenho essa segurança, né, do que eu posso fazer, né? Então, isso também acaba sendo um diferencial para mim. Né? Isso, com certeza você pensou nisso lá atrás. Né? Eu vou organizar minha vida aqui de forma como que eu consiga. Irmão, não foi da noite pro dia, eu conquistei essa condição minha. Cenário. Até ano passado, né, eu acordava 4 horas da manhã para poder ir trabalhar, para poder dar conta de tudo que eu tinha que fazer no dia, para ir treinar às 6 horas da tarde. O meu dia começava às 4 horas da manhã e acabava às 11 horas da noite, entendeu? Então, assim, até ano passado era assim. Eu conquistei essa condição que eu tenho hoje, né? Graças a Deus. A grande maioria dos atletas, na verdade, são sobre essas condições, né? Entendeu? E, cara, eu fazia sem reclamar, bicho. Eu tinha que fazer... Eu não precisava acordar 4 horas da manhã, mas eu sabia que eu tinha que acordar 4 horas da manhã para conseguir fazer meu cardio, para conseguir preparar minhas comidas para ficar o dia inteiro fora, para poder voltar para casa. É isso. Então, assim, quando a pessoa fala para mim, não tenho tempo de fazer isso. Não, essa comigo não cola. Eu durmo menos, mas consigo fazer tudo, entendeu? É o ideal? Não é, mas eu passei por isso para poder chegar onde eu tô hoje. O preço que você paga. É o preço que você paga. É o quanto você quer. Né? E é fazer por amor, porque, tipo assim, que não falei, se o pessoal entra pensando que vai ganhar dinheiro fazendo isso, aí eu sinto informar que não vai ser isso que vai te dar dinheiro. É o que você usa a partir disso para poder ganhar dinheiro. Uma dica, assim, para quem tá começando, quem quer entrar para competição, ir pro esporte, o que seja? Cara, a primeira coisa, contrata um treinador. Esse é o primeiro passo. Não tem como você fazer uma preparação, ainda mais você sem experiência, sem ter um cara que possa te guiar para fazer o que você tem que fazer. Um treinador se o caminho é assim, tortuoso, um treinador vai saber os atalhos para poder deixar mais fácil possível. Não vai ser fácil ainda, mas eu acho que a primeira dica que eu posso dar para um cara que vai começar, uma mulher que vai começar a competir agora, ter um treinador que saiba o que está fazendo para poder te guiar. Vai te dar os caminhos das pedras, né? Cara, é necessário, porque não adianta você querer subir num palco sem ter, e fazendo por conta, achando que você sabe de tudo, porque é um esporte muito empírico mais do que teoria, entendeu? Então, é muito importante você ter uma pessoa que saiba te guiar para você poder errar menos possível e conseguir chegar no destino final
mais rápido possível. Né? Total. Então é isso aí. Então, Cara, na finaleira já? finaleira, Na finaleira, deixa eu fazer Fica só à mais vontade. uma pergunta aqui. Cara, eu tô muito curioso para saber, cara, assim, porque, pô, eu acho você um grande atleta e sempre, desde que eu cheguei no overall, sempre me chamou muita atenção o teu, como é que eu posso dizer, o teu estilo de treino, a tua maneira de lidar com um bodybuilder ali, né? Eu nunca vi você reclamando, do tipo, pô, tô cansado, cara, e tal. Sempre muito concentrado, né? Muito focado e tal. E apesar de, pô, eu nem sabia, você falou aí agora, pô, acordava às 4 e ia dormir 11 e tal, enfim. E, cara, eu te via treinando lá, eu falava, cara, esse cara deve treinar, comer e dormir, porque, cara, ele parece uma máquina, cara, porra. Eu nunca vi esse cara reclamar, né? Enfim. E aí, aos poucos, a gente foi se conhecendo, mas a gente não chegou a trocar ideia assim para... Então, quero aproveitar a oportunidade, cara, para entender, mas lá como isso vai refletir lá no final, quando você ganha e quando você não ganha no palco. Como que você encara? Eu acho que até você, de certa forma, respondeu isso, mas dá uma resumida aí pra gente. Como é que você encara e como é que você vê como é que você encara a derrota quando você não consegue ali o teu objetivo naquele campeonato, que é o primeiro lugar, o overall? E segunda pergunta, como você, quando você vence, quando você vai lá, sobe e ganha, você... Como é que isso assim é para você? A vitória chega para você. Você já viu? Você visualizou aquela parada de visualizar o teu objetivo? Você já chegou de sonhar em estar recebendo o troféu e depois você ir lá e receber esse troféu? Eu acho que você vai se identificar porque você também é atleta, você vai entender. Que nem eu falei, eu não sou nenhum campeonato sul pensando que eu vou perder, né? Eu sempre pensei que vou ganhar. Mas isso é uma coisa muito louca, cara. Eu acho que todos os campeonatos que eu subi, eu em algum momento, ainda mais quando tá chegando mais perto da preparação ali de final, eu começo a sonhar com eu olhando no palco e ganhando. Eu não sei, cara, é um negócio que a gente começa a atrair essa energia pra você, né? Então você já começa a visualizar que você vai ganhar e tal. E, cara, pra você ter esse sentimento que você vai vencer, é porque você tá fazendo trampo. Um cara que tá errando, um cara que tá levando nas coxas, ele já sobe com aquela sensação, putz, se eu ganhar, show, mas também se eu perder, eu sei porque eu perdi, entendeu? Sim. Então até brinca, às vezes o cara erra a dieta e tal. Ele já vai vendo ali, se não der, foi por isso. O cara já vai saber subir com culpa. Sabendo que ele perdeu porque ele fez tal coisa errada. Então, eu nunca tive isso. Então, eu sei que eu começo a visualizar a vitória porque eu sei que eu tô dando o meu melhor, independente de qualquer coisa. Eu estou fazendo o meu melhor todos os dias. Então, se a vitória vir, que infelizmente é um esporte subjetivo, então não depende só de mim, do número que eu vou bater, né? É um cara que está me julgando, como eu falei. Então, quando a vitória vem, cara, é aquela sensação de alívio e tal, mas na minha cabeça é muito claro que é tipo assim, eu não estou colhendo nada mais do que eu plantei. Então, eu trabalhei para isso, venci. Pô, se eu ganhar um show, se eu ganhar o cartão profissional, eu vou ficar feliz pra caramba. Se eu ganhar um show pro, vou ficar feliz pra caramba igual, porque no fim a vitória ela vai ser sempre igual, né? Ela vai ter níveis diferentes de importância, mas a vitória é a vitória. Então, independente se eu ganhei o campeonatinho regional do Zezinho, ou o Procard, ou um show pro, o gosto da vitória vai ser o mesmo, porque eu sei o quanto eu me dediquei para chegar nessa vitória. Independente de contra quem foi, independente de qual show for. E na derrota é aquilo que eu falei, cara, eu sou humano também, é óbvio que eu fico indignado quando eu perco. Isso é uma coisa até que eu tenho que aprender a lidar melhor também, na hora, sabe? Saber lidar com a derrota. Só que confesso que eu também. Entendeu? Você sabe que porque a gente também pensa, que nem eu falei, na vitória a gente sabe o quanto a gente sofreu para vencer, mas na derrota a gente sabe o quanto a gente sofreu para ter aquela derrota, entendeu? Entendeu? Então, cara, na hora, óbvio, é difícil lidar e tal. Até depois desse campeonato na Argentina eu fiquei extremamente chateado, decepcionado, então... Mas como eu falei, cara, é sentar a cabeça no lugar, entender o que aconteceu, são coisas que não estão ao teu alcance,
E, cara, como eu falei, você tem que usar a derrota como combustível para você estar na academia no outro dia e, cara, desossar de novo. Eu perdi na Argentina, cara, de treininho dormiu, já voltou no domingo ali. Segunda eu já tava fazendo escada, já tava treinando, já tava fazendo tudo. Então, assim, cara, você tem que. A derrota não pode te abalar, você tem que entender a derrota como um degrau a mais para você poder chegar no teu objetivo. Então, suba esse degrau, entendeu? É o que eu posso dar de dica para as pessoas. Massa, muito massa, cara. Ó, Jorge, tá contigo aí, mano. Vou fazer o agradecimento. Cara, obrigado. Cara, de eu que verdade, agradeço por por ter chamar. disponibilizado seu tempo. Obrigado também. Esse papo tá ótimo, mas é só pra gente realmente não deixar um negócio muito extenso. Claro, cara. Porque senão a gente vai ficar aqui conversando durante horas, tem papo pra E falar. se deixar, vai 6 horas. Vai fácil, já percebi. Começamos ali, acabei de dar no relógio aqui, já foi 1 hora quase, 1 hora e pouco. Então, massa, cara, fluiu legal. E brigadaço, Bruno, por você disponibilizar. Boa sorte aí nos seus próximos passos agora, que você vai planejar. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. E Você quer deixar alguns agradecimentos aí e tal? Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a vocês então, pela oportunidade. Como eu falei ali no começo do vídeo ali, é uma honra estar sendo o primeiro convidado de vocês, né? Ainda mais vocês que são meus amigos, né? O Jorge me